Bem-vindo à Estação 10. Hoje quero falar acerca de cura e por isso vou ler aqui uma passagem que está em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. É interessante ver aqui uma questão. O texto de Pedro diz que fostes sarados. Então esta palavra, fostes, é uma palavra que está aplicada ao passado. Nós já fomos curados. Ou seja, não vamos ser curados, a cura já foi providenciada por nós. E se nós nos lembrarmos do que é que diz em Isaías 53, 4 e 5, diz que ele, nas suas feridas, ele nos curou através das suas feridas. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário no seu corpo. Então, essa solução de cura já é uma solução que nos pertence. É algo que foi providenciado por Jesus no passado. E é interessante perceber uma coisa. Hoje Deus derrama o seu poder criativo para a cura no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, em todas as áreas do nosso ser. Deus tem um poder criativo que quer derramar para a cura. Esse poder criativo é sustentado por esta palavra de Isaías 53. De facto, nós já fomos curados. O que é que nós temos que fazer hoje? Nós temos de tomar posse. Tomar posse do quê? Do poder criativo de Deus que cura, que é transportado nas suas promessas. Onde é que estão as suas promessas? As suas promessas estão na sua palavra. Então, a cura inicialmente é uma cura espiritual que depois se torna física. Lá em Salmos 107, 20, diz: enviou a palavra e os sarou e livrou-os de tudo o que era mortal. Então, de facto, diz que na sua angústia eles clamaram ao Senhor e o Senhor os sarou. Na sua angústia, o Senhor enviou a palavra. O Senhor enviou a palavra. A palavra foi enviada através de Jesus, a solução foi providenciada por nós. A cura inicialmente incide no nosso espírito, porque a palavra foi enviada ao povo. A palavra foi enviada ao coração do povo. E quando a palavra foi enviada ao coração do povo, ela foi para que o povo conhecesse Deus, conhecesse a palavra de Deus, o que Deus estava a falar. Mas porque a palavra foi enviada, ela depois cumpriu outro propósito. Qual propósito? Curar o povo. Então a palavra foi recebida no coração e depois transbordou para o corpo, para a vida do povo, para o corpo dos cidadãos do povo de Israel. E esta cura tem que ser entendida como uma cura sobrenatural, porque ela começa primeiro no espírito e depois ela transborda, ela afeta o nosso ser e afeta o nosso corpo. A cura é um facto consumado, ou seja, a partir do momento em que Jesus morreu na cruz e levou as nossas enfermidades e os nossos pecados e as nossas iniquidades e as nossas doenças e as nossas maldições, então a cura é um facto efetivado. Ele já efetivou a cura para nós através do poder criativo de Deus baseado nas suas promessas. Ok. Isaías 33, 24 diz mais ou menos isto, que ninguém ficará doente ou ninguém ficaria doente. Quando é que essa profecia aconteceu? Quando Jesus caminhava na terra e curava todos os doentes que encontrava. A profecia de Isaías 33, 24 foi cumprida. De facto, perto de Jesus, com Jesus, ninguém podia ficar doente. E Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele comprou o meu corpo. Então, se ele comprou o meu corpo, o meu corpo pertence a Jesus. E se Jesus tem o objetivo, o propósito de curar a todos, porque diz Mateus 8, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías, ele curou a todos, e se o propósito de Jesus foi levar as minhas enfermidades na cruz para sempre. 1 Pedro diz, 2,24, fostes curados, através do facto de Jesus ter levado as minhas enfermidades. Então Jesus era o poder criativo de Deus, era a revelação da promessa de Deus para o povo, e quando ele andava entre o povo, ele curou a todos. E eu quero que entenda uma coisa, morrendo ele na cruz, ele comprou o nosso corpo, então o nosso corpo lhe pertence, por isso o nosso corpo tem que ativar este poder criativo de Deus através das suas promessas pela ação do Espírito Santo. Provérbios 4:20 diz que a palavra de Deus é um medicamento poderoso para o nosso corpo, para a nossa vida. Diz que nós devemos atentar
para a palavra com os nossos olhos, guardá-la no nosso coração, ouvi-la com os nossos ouvidos. Porquê? Porque a palavra é vida, a palavra é um benefício para o nosso corpo. Aplicando a palavra à situação, a cada situação do nosso corpo, essa palavra é semeada no nosso espírito. E sendo a palavra semeada no nosso espírito, que é vida e saúde para o nosso corpo, ou seja, essa palavra é o poder criativo de Deus, é a promessa de Deus, é a promessa que concentra, que traz, que ativa o poder criativo de Deus. Essa palavra é semeada no nosso coração, no nosso espírito, e ela com certeza que traz resultados ao nosso corpo, porque o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Jesus e pertence a Jesus. Então a palavra torna-se um elemento em mim, o poder criativo e a promessa de Deus tornam-se um elemento em mim, misturam-se comigo. E como diz a Bíblia que o Filho de Deus, ele desceu à terra e se fez carne, da mesma forma essa palavra que é Jesus, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é o poder criativo de Deus, essa palavra tem que se fazer carne em mim. E quando a palavra se faz carne em mim e é ativada no meu espírito e é transbordada para o meu corpo, essa palavra é mais forte e mais eficaz do que qualquer doença. Essa palavra é mais forte e mais eficaz que qualquer doença. Então a palavra tem que ser aplicada pela fé no meu espírito e no meu corpo que pertence a Jesus. Porque a palavra diz, já fostes curados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Ok, então Jesus curou a todos. E é o que diz Mateus também. Jesus curou a todos e o interesse dele é curar a todos. E o que é que diz esta palavra lá em Provérbios 4:20? É importante referir que a palavra está em nós, a palavra está diante dos nossos olhos, está no nosso coração, está no nosso espírito, está nos nossos ouvidos. Essa palavra é a verdade que opera. E quem crê nesta verdade, quem proclama esta verdade, vai fazer com que a verdade saia do seu espírito, esse poder criativo de Deus para a cura, essa promessa de cura saia do seu espírito e seja espalhada, ativada e contagie o seu corpo que já pertence a Jesus e se cumpra a promessa, fostes sarados. Há aqui outra situação. Nós temos que declarar guerra à enfermidade. Deus quer salvação para todos, como quer cura para todos. A palavra salvação e cura tem a mesma raiz no grego. Sozo significa salvação e significa cura. Então, porquê é que nós entendemos sempre que Deus salva todos e quem confessa a salvação é salvo, mas temos dificuldade em entender que quem confessa a cura é curado? Então, se nós confessamos que somos salvos, e somos salvos de facto, né? Também quando confessamos que somos curados, nós somos curados de facto. Porquê? Porque 1 de Pedro diz, fostes curados. E Isaías 53 diz que Ele já nos curou, levou as nossas enfermidades no seu corpo na cruz. Mateus 8 diz que Ele curou a todos. Provérbios 4:20-22 diz que a palavra é cura e vida para o nosso corpo. Quando nós a ouvimos, quando ela está no nosso coração, quando ela está diante dos nossos olhos. Então nós temos que combater este flagelo da enfermidade, porque o nosso corpo pertence a Jesus. E se a cura já é uma palavra, já é uma promessa, já é um efeito criativo no nosso espírito, agora o que é que nos falta fazer? Crer que Ele sai do nosso espírito e toma conta do nosso corpo. Qual corpo? O corpo que Jesus comprou com o seu sangue na cruz do Calvário, que lhe pertence a Ele. Então nós temos que crer no poder da cura na sua palavra. Vou contar-vos uma história rápida. Aquela mulher de Marcos 5, ela tinha um fluxo de sangue. Os médicos não resolveram o problema. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus e ela confessou, ela pensou. A palavra estava no seu espírito, o poder criativo de cura estava no seu espírito. Ela creu que Jesus curava a todos, para que se cumprisse o que está escrito em Isaías 33:24. Ninguém ficará doente. E Jesus, quando veio à terra, Ele curou todos e cumpriu essa profecia. Ninguém ficará doente. E a mulher creu nisso. Ouviu falar de Jesus, pensou com a sua mente, com o seu cérebro, ela disse, eu estou curada, e disse com a sua boca, porque diz a Bíblia que ela disse para si mesma, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei tocada. Ela tocou nas vestes de Jesus, rompeu entre a multidão, ela conseguiu vencer a resistência. E para vencermos a enfermidade e a doença, nós temos que declarar guerra à enfermidade, nós temos que declarar guerra à doença. Como é que declaramos? Vencendo a resistência, tocando em Jesus, crendo na palavra que está no nosso espírito. Qual palavra? Fostes sarados. Pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas fostes sarados. O meu corpo pertence a Jesus. Tendo a palavra no meu espírito que já é salvo,
essa palavra de cura, esse poder criativo de cura, através da promessa que é a sua palavra, substância viva, tem que transpirar como transpirou do espírito daquela mulher, com o fluxo de sangue, do coração daquela mulher, e foi ativada no seu corpo, quando os médicos já não podiam fazer nada. A palavra criativa foi ativada. Jesus, a palavra, ela tocou na palavra. Ela fez com que aquela verdade da palavra se sobressaísse e fosse transpirada do seu corpo, do seu espírito, para chegar ao seu corpo. Creia nisto. Pelas suas pisaduras já foram curados. Já foram curados. Que Deus o abençoe. Reclama a sua cura. Lute contra a doença. Amém.